A gente aprende na escola que o Brasil se tornou independente em 1822 com aquele grito do Ipiranga de Dom Pedro I, rasgando a carta e toda aquela cena heróica. Mas o que não te contam é que logo depois dessa independência pacífica e negociada, o país mergulhou numa década de guerras, execuções, revoltas separatistas e fraudes eleitorais. O primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, cercou o Congresso com tropas, mandou fuzilar opositores e perdeu uma guerra humilhante. E no final, foi expulso do poder pelo próprio povo brasileiro. Só que o mais irônico de tudo é que esse período caótico e violento plantou as bases do Estado brasileiro que a gente conhece hoje. Foi nessa época que criou-se o poder moderador, que as eleições viraram teatro de manipulação e que o país escolheu manter a escravidão e a centralização do poder. Como que uma independência aparentemente tranquila virou uma década de conflitos? Porque Dom Pedro I, que tinha sido o herói da independência, acabou odiado e forçado a abdicar. E o que essa história tem a ver com os problemas políticos que o Brasil ainda enfrenta? Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada! Quando a gente pensa na independência do Brasil em 1822, vem aquela imagem do grito do Ipiranga de Dom Pedro I, rasgando a carta e toda aquela história. Só que declarar a independência foi só o começo do problema. A verdadeira batalha começou depois. Olha só a diferença. Na América Espanhola, os países se esfacelaram em várias repúblicas pequenas depois da independência. Aqui no Brasil, a gente conseguiu manter o território unido, mas não foi pacífico não. Foi literalmente a ferro e fogo. Entre 1822 e 1825, o Brasil enfrentou guerras pesadas na Bahia, no Pará e no Maranhão. Eram tropas portuguesas que resistiam e não aceitavam a separação. Segura essa informação sobre violência logo após a independência, porque ela vai explicar porque Dom Pedro I se tornou cada vez mais autoritário. Esse sangue derramado raramente aparece nos livros didáticos. E além das guerras internas, tinha a questão internacional. Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer o Brasil independente, seguindo aquela famosa doutrina Monroe. Só que o reconhecimento de Portugal só veio 3 anos depois, em 1825. E olha o detalhe, o Brasil teve que pagar uma indenização gigantesca para a antiga metrópole. E quem mediou tudo isso? A Inglaterra. Ela virou a tutora econômica e política do novo Império Brasileiro. Então, não era bem a independência total que a gente imaginava. O grande arquiteto político desse período foi um cara chamado de José Bonifácio, o patriarca da independência. Ele e seus irmãos, Antônio Carlos e Martim Francisco, formavam um núcleo intelectual da elite brasileira. Eles queriam construir um país forte, unificado, mas também queriam limitar o poder do jovem imperador Dom Pedro I. E é aí que a treta começa. Em 1823, foi convocada uma Assembleia Constituinte. A ideia era criar a primeira Constituição do Brasil independente. As elites agrárias, representadas pelos irmãos Andrada, dominavam essa Assembleia. E eles tinham um projeto claro: limitar os poderes de Dom Pedro I e queriam que o legislativo fosse mais forte que o executivo. O projeto que eles criaram ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Por quê? Porque estabelecia um critério para votar baseado na produção agrícola, especialmente de mandioca. Era um jeito disfarçado de excluir os comerciantes portugueses do jogo político e fortalecer os grandes proprietários de terra brasileiros. E tinha um traço bem xenófobo nisso tudo, obviamente. Mas Dom Pedro I não estava disposto a ser apenas um carimbador de leis. Ele se viu cada vez mais acuado. E aí veio a resposta dele. Em novembro de 1823, numa noite que ficou conhecida como a Noite da Agonia, o imperador cercou o prédio da Assembleia Constituinte com tropas militares. Os deputados resistiram e declararam Dom Pedro fora da lei, mas não adiantou. A Assembleia foi dissolvida à força. José Bonifácio e seus irmãos, que antes eram aliados do imperador, foram presos e exilados. Foi um golpe autoritário, claro, e Dom Pedro não parou por aí. Ele convocou um conselho de estado formado só por gente de sua confiança e encomendou uma nova constituição. Essa constituição de 1824 foi outorgada, ou seja, imposta de cima para baixo, sem participação popular ou da Assembleia. O ponto mais polêmico dessa constituição era a criação do poder moderador, um quarto poder
poder. Além dos três poderes clássicos, executivo, legislativo e judiciário, Dom Pedro criou esse quarto poder, exclusivo dele, do imperador. O poder moderador dava ao imperador a capacidade de dissolver a Câmara dos Deputados quando quisesse, nomear senadores vitalícios, demitir ministros, e era como ter um botão de reset do jogo político no Brasil. Se o resultado das eleições não agradasse, ele simplesmente mudava as regras. Esse poder foi inspirado nas ideias do filósofo francês Benjamin Constant, mas na prática virou um instrumento de autoritarismo. O imperador estava acima dos outros poderes, não estava sujeito ao sistema de freios e contrapesos. E se tu acha que isso gerou revolta, tu não imagina o tamanho do estrago que tá por vir. Isso gerou um descontentamento profundo nas elites liberais, especialmente no Nordeste. A revolta não demorou a estourar. Em 1824, Pernambuco liderou a Confederação do Equador, um movimento separatista e republicano que queria romper com o Rio de Janeiro. Outras províncias nordestinas aderiram: Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. O contexto econômico ajudava tudo isso. O Nordeste estava em crise, com queda nos preços do açúcar e do algodão. A voz intelectual de toda a revolta foi um cara chamado de Frei Caneca, um religioso liberal que tinha um jornal chamado Tifes Pernambucano. Ele escrevia textos demolidores contra o poder moderador. Argumentava que aquilo era absolutismo disfarçado de constitucionalismo. Frei Caneca tinha uma visão federalista e acreditava que as províncias deveriam ter autonomia. A resposta do governo imperial foi pesada. Dom Pedro contratou mercenários estrangeiros para esmagar a revolta. Os líderes foram caçados e executados. Frei Caneca foi condenado à morte e dizem que nenhum carrasco aceitou enforcá-lo. Então ele acabou sendo fuzilado. A execução de Frei Caneca foi um divisor de águas. E se tu tá achando essa brutalidade chocante, já deixa o like para fortalecer o canal, porque o que vai vir a seguir mostra como Dom Pedro perdeu completamente o controle da situação do Brasil. Frei Caneca virou um mártir da oposição do imperador, e a imagem de Dom Pedro ficou manchada para sempre. E as coisas só pioraram. Entre 1825 e 1828, o Brasil entrou numa guerra desastrosa contra as Províncias Unidas do Rio da Prata por causa da província cisplatina, que hoje é o Uruguai. A guerra foi um buraco sem fundo para os cofres públicos, gerou inflação e causou milhares de mortes. E no final, o Brasil perdeu. A Cisplatina virou um país independente e foi uma humilhação diplomática e militar para o nosso país. Mas tem um detalhe interessante. Enquanto tudo isso rolava no campo político, a vida pessoal de Dom Pedro contaminava sua imagem pública. O imperador tinha uma amante famosa, a Marquesa de Santos, a Domitila de Castro. Ela não era apenas uma amante discreta. Domitila exercia influência política enorme, nomeava aliados e interferia em decisões de Estado. A corte chamava isso, ironicamente, de Gabinete da Marquesa. A imperatriz Leopoldina, que tinha sido fundamental no processo de independência, sofria humilhações públicas constantes por causa desses casos do marido. E quando Leopoldina morreu em 1826, surgiram boatos de que ela teria sido agredida por Dom Pedro, ou que os desgostos causados pelas traições a levaram à morte. A comoção foi nacional. O povo começou a ver o imperador como um tirano cruel. E teve outro fator que complicou tudo: a sucessão em Portugal. Quando Dom João VI morreu em 1826, Dom Pedro herdou o trono português. Ele acaba abdicando em favor da filha, a Dona Maria da Glória, mas continuou se metendo na política europeia para combater o seu irmão, Dom Miguel, que tinha tomado o trono à força. Isso irritava profundamente os brasileiros, porque parecia que Dom Pedro estava mais preocupado com Portugal do que com o próprio Brasil. A imagem dele como português se fortalecia cada vez mais. E tem um aspecto que o José Murilo de Carvalho explora muito bem no livro A Cidadania do Brasil, que é o paradoxo eleitoral da época. A Constituição de 1824, apesar de autoritária em muitos aspectos, tinha um sistema eleitoral surpreendentemente amplo. O critério era apenas 100 mil réis de renda anual para votar. Na prática, isso significava que a maioria dos homens livres poderia votar, incluindo analfabetos. No papel, o Brasil tinha um eleitorado maior que muitos países europeus da época, mas isso aí não é exemplo de nada, tá bom? Tu deve estar pensando: então o Brasil era democrático. Espera só pra tu ver como esse sistema funcionava de verdade. A realidade das eleições era outra história completamente diferente. O voto não era exercício de cidadania, era um teatro de manipulação e violência. Surgiram personagens
personagens típicos dessa farsa. O cabalista era o especialista em manipular as listas de votantes, incluía aliados e excluía adversários com base em interpretações criativas dos critérios de renda. O fósforo era o cara que se fazia passar por outro eleitor, geralmente alguém que tinha morrido ou estava ausente, e votava no lugar dele. O capanga era o braço armado dos chefes locais, intimidava opositores e garantia pela força a vitória nas urnas. E as eleições muitas vezes aconteciam dentro de igrejas, e ali mesmo rolavam conflitos violentos. E quando a violência ou desinteresse impediam a votação real, as atas eram simplesmente inventadas. Isso ficou conhecido como eleições a bico de pena. Os resultados eram escritos em gabinetes sem que ninguém tivesse realmente votado. Então, acaba tendo essa contradição absurda. O Brasil concedia direitos políticos amplos no papel para os homens, tá? Mulheres, elas estão fora, mas negava direitos civis básicos. A maioria da população brasileira era escravizada ou dependente de grandes proprietários e transformava as eleições em uma encenação total. E não esquece desse paradoxo entre direitos políticos e direitos civis, porque ele vai aparecer de novo lá na frente quando a gente falar da queda de Dom Pedro. Era uma cidadania em negativo, como diz o historiador José Murilo de Carvalho. No final da década de 1820, Dom Pedro I estava isolado. A economia estava em frangalhos e o Banco do Brasil faliu em 1829. A inflação disparou. A guerra perdida na Cisplatina tinha sangrado os cofres públicos e a oposição liberal crescia nas províncias e na capital. Em 1830, aconteceu um episódio que colocou fogo no barril de pólvora. Um jornalista liberal chamado Líbero Badaró foi assassinado em São Paulo. A culpa recaiu sobre aliados do imperador. A frase que ecoou pelas ruas foi: "Morre um liberal, mas não morre a liberdade." O assassinato virou símbolo da luta contra o autoritarismo de Dom Pedro. E aí veio o estopim final. Em março de 1831, Dom Pedro voltou de uma viagem a Minas Gerais. Lá ele tinha sido mal recebido. E no Rio de Janeiro, os portugueses que apoiavam o imperador iluminaram suas casas para celebrar o retorno dele. Os brasileiros que se opunham ao imperador apedrejaram essas janelas iluminadas. A noite ficou conhecida como Noite das Garrafadas, por causa dos cacos de vidro que voavam pelas ruas por conta dessa situação toda. Foi um confronto simbólico e violento entre portugueses e brasileiros, e mostrou que Dom Pedro tinha perdido o apoio popular. Manifestações tomaram as ruas pedindo um ministério brasileiro, ou seja, sem a influência dos conselheiros portugueses do imperador. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I percebeu que estava completamente isolado. Não tinha apoio do exército, não tinha apoio das elites latifundiárias e não tinha apoio do povo. Ele abdicou do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Eu tenho uma série de vídeos aqui sobre o Pedro de Alcântara, dá uma olhada aí no canal depois se tu tiver vontade, mas depois do final do vídeo, beleza? Olha só, a abdicação de Dom Pedro I nesse momento foi celebrada como uma nova independência, mais legítima inclusive que a de 1822. José Murilo de Carvalho chama esse momento de a verdadeira independência, que dessa vez foi o povo brasileiro mobilizado nas ruas do Rio de Janeiro que decidiu o rumo político do país. A união entre tropa e povo no Campo de Santana forçou a saída do imperador, mas mesmo essa identidade nacional ainda era frágil. Ela era construída mais pelo ódio ao português, pela xenofobia, pelo nativismo anti-lusitano, do que por um sentimento positivo de brasilidade. A ideia de ser brasileiro ainda estava em construção. Isso vai ser só consolidada décadas depois, especialmente durante a Guerra do Paraguai. O que Dom Pedro I deixou como legado no Brasil? Um Estado formalmente liberal, com uma Constituição que garantia direitos e separação de poderes, mas que na prática funcionava de forma autoritária e centralizada. Um país onde direitos políticos amplos conviviam com a ausência total de direitos civis para a maioria. E um território unificado, mas à custa de guerras, execuções e repressão. O primeiro reinado foi o período de fundação do Estado brasileiro, mas que também foi o período que plantou as sementes de contradições que marcariam a política brasileira pelos séculos seguintes: o centralismo excessivo, a manipulação eleitoral e a distância entre a lei e a realidade, entre o país formal e o país real. Com a abdicação de Dom Pedro I, começava um novo experimento político, período da regência, um período de quase 10 anos, em que o Brasil seria governado por regentes enquanto o jovem Pedro II crescia. E esse período vai ser ainda mais turbulento que o primeiro reinado.
reinado, com revoltas separatistas explodindo em várias províncias, mas isso já é outra história. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, eu acho que vai ser interessante pra tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.